Elements sons. Agora, você sabe. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao segundo painel dos Direitos Fundamentais e Segurança Pública, Desafios Contemporâneos da Criminologia e do Processo Penal, Caminhos para uma Segurança Pública Garantista. Bom, estamos muito contentes aqui com esse simpósio. Primeiramente, quero agradecer à professora Daniela. A ideia do GT, desse grupo de trabalho, foi dela. O senhor Fábio conversou comigo. E é uma área que a gente atua há bastante tempo, né? Eu vou me apresentar. Então, meu nome é Rafael Moraes. Depois passo para a Dani apresentar novamente. Eu sou de Curitiba, do Paraná. Sou professor da pós-graduação de Penal, Processo Penal da PUC. Sou advogado criminalista e curso meu doutorado lá no Paraná, e a temática que eu estudo desde graduação, mestrado, doutorado, é segurança pública e criminologia. Atualmente estou morando na cidade do Porto, tá, por conta do doutorado de sanduíche, que eu faço com o professor Fábio. Então, essa temática de segurança pública vem a casar certinho com o que eu pesquiso. Eu fiquei muito contente com o convite, com a possibilidade do grupo de trabalho proposto pela professora Daniela. Meu nome é Daniela Campos, eu sou de Goiânia, do Brasil. Eu sou especialista em Direito Penal e Processo Penal pelo Instituto Goiano de Direito em Goiânia, o qual eu sou professora de graduação, de cursinho e de pós-graduação. Sou mestre em Criminologia pela UCES em Buenos Aires. Sou doutora pela Universidade do Museu Social Argentino e especialista pela Universidade de Coimbra. E também tenho estudado esse tema, o qual, além de advogada criminalista, e como professora, é um tema que nos é muito caro, que é a segurança pública, o uso da força letal nas ações policiais. E o tema que a gente vem trabalhando constantemente, até como advogados, e que nos é muito caro, é a dignidade humana. A gente precisa primeiro verificar a pessoa pela dignidade humana e não pelo que ela vem cometendo ou supostamente cometeu. Então, a gente vai dar início ao painel com o meu artigo que eu escrevi, que é Nem Lei, Nem Ordem, a crise na segurança pública e o colapso das garantias fundamentais nas operações policiais brasileiras. Temos um tempo de 10 minutos. É uma satisfação apresentar esse tema e esse artigo, que é um alerta urgente do que a gente tem testemunhado no Brasil diariamente. É uma erosão acelerada de garantias fundamentais, uma substituição silenciosa do Estado de Direito por um modelo de exceção. Um modelo de exceção que ultimamente vem sendo normalizado, sobretudo nas operações de alta letalidade no Brasil. Tivemos no Rio de Janeiro, no segundo semestre do ano de 2025, as forças policiais ingressando nos morros através de operações policiais, o que teve uma alta letalidade de pessoas. O artigo que apresento é uma constatação que me incomoda, porque em muitas regiões do Brasil, especialmente nas periferias urbanas, o Estado não opera sob a Constituição, mas sob uma lógica de guerra. E esse fenômeno ele não é abstrato. Ele se expressa em números, ele se expressa em corpos, ele se expressa em territórios e se legitima num discurso político, muitas vezes midiático, que naturaliza a violência e atribui ao Estado o poder de decidir quem vai viver, quem vai morrer. O ponto de partida do estudo é: será que a análise dessas operações policiais de alta letalidade, como as que ocorrem e ocorreram recentemente no Rio de Janeiro, deixando dezenas de pessoas mortas em poucos dias, essas ações que se justificam muitas vezes pela retórica da guerra às drogas, mas na prática produzem mais morte do que segurança, é essa a segurança que a gente quer? A guerra às drogas opera como um discurso legitimador de força, convertendo o processo penal, que deveria ser um instrumento de garantia, em um instrumento de eliminação. De um lado, temos um ordenamento jurídico que afirma dignidade, presunção de inocência devido ao processo legal, mas de outro, temos uma prática estatal que atribui a ela violência, entrada de territórios,
O corpo é o negro, é sempre o negro. Agora, a política criminal que se converte em política de combate e o cidadão, que é especialmente aquele jovem negro, tratado como um inimigo interno, onde não há investigação, não há um contraditório, não há processo, há apenas morte. O Brasil vive uma profunda contradição. Nós precisamos e proclamamos a Constituição, mas operamos sempre com força. A legalidade existe no processo penal, existe no Código, mas a exceção domina essa prática. O problema não é um problema pontual, mas é um problema estrutural. A militarização dessas ações policiais, muitas vezes confundida com uma segurança pública que traz uma estratégia de guerra, produz uma anomia. E ela, por si só, muitas vezes, utiliza desse Estado para matar em nome da ordem, mas sem um controle de um direito, sem um controle de uma investigação. A força substitui a lei. A lei passa a ser usada apenas para legitimar a força. Agora, Luiz de Ferrajoli nos ensina que o processo penal ele tem que ser um limite racional. O processo penal ele é o controle do Estado. E quando o processo é esvaziado, o poder se torna arbítrio. No Brasil, assistimos justamente o esvaziamento. Relatórios oficiais, dados que eu apresento no artigo mostram que poucas mortes que têm feito são decorrentes de uma investigação policial que se chegam muito menos a ser investigada e não resultam em responsabilização. Assim, o que a gente cria? Uma ilegalidade legalizada, que eu chamo no artigo, em que a violência estatal é tolerada, legitimada e muitas das vezes até incentivada pela população. O discurso oficial fala em confronto. O discurso oficial fala em resistência armada, em troca de tiros, mas a realidade, muitas vezes, que nós, advogados criminalistas, temos vistos no processo é as cenas são alteradas. A ausência de perícia adequada, laudos incompletos, investigações que não avançam, a seletividade da investigação fica muito evidente. Os territórios periféricos se tornam cinzentos, onde o direito não chega, a morte é tratada como estatística e não como uma violação sistêmica do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana. O artigo também enfrenta um equívoco muito decorrente no debate político: a ideia de que os direitos humanos protegem bandidos. Esse discurso é perigoso, porque ele ignora um fato elementar, que os direitos humanos não são limites do Estado. Os direitos humanos são privilégios das pessoas, mas não são utilizados para isso. Quando o Estado ignora esses limites, o que nós temos? Abre-se um espaço para a barbárie. E é o que tem acontecido muitas das vezes na segurança pública. A proteção da vida, a proibição à tortura, isso tem se trazido uma exceção. E agora, neste contexto que a gente vem trabalhando da segurança pública, a gente tem que a morte ela torna-se um método de gestão de segurança pública, em que a vida do sujeito periférico passa a ter um menor valor jurídico. Mas qual seria então a solução e o que a gente propõe para isso? A gente traz que uma segurança pública mais garantista, uma segurança pública em que reloque a Constituição ao seu lugar de origem, no centro da política criminal. Porque o que a gente vem é a Constituição sendo o centro, voltando a ser o que a gente sempre teve e traz. Substituir a lógica da guerra por política de prevenção, submeter a atuação policial à fiscalização contínua e independente, garantir transparência de dados e desse controle institucional, investir em formação cidadã dos agentes de segurança pública, fortalecer ouvidorias, uma corregedoria autônoma, priorizar políticas sociais nas áreas historicamente negligenciadas. O paradigma garantista não é ingênuo, não propõe desarmar o Estado, mas constitucionalizar sua atuação. Segurança pública não pode ser guerra, ele é serviço público. Se a polícia, que é o braço do Estado, esse braço ele deve atuar dentro da lei e nunca acima da lei. Para concluir, eu deixo uma reflexão central sobre este trabalho. Não há segurança pública sem Estado de Direito. Quando o Estado decide matar sem processo, ele viola não só a Constituição, mas a própria razão de existir do direito. E um Estado que mata à margem do direito, ele não protege ninguém.
Ele inaugura uma espiral de violência que atinge toda a sociedade. Por isso, é urgente reafirmar: sem garantias, não há justiça. Sem justiça, não há Estado de Direito. E sem Estado de Direito, não há verdadeira segurança pública. Muito obrigada. Bom, como a Dani expôs agora, eu vou primeiramente fazer alguns avisos antes de dar uma comentada sobre a sua fala. Pessoal, quem tiver necessidade de compartilhar o slide, pode mandar e-mail, pode conversar com a Bruna ali, que mandando e-mail para ela, ela já consegue compartilhar com mais facilidade. Outra questão pontual aqui, um rapaz tinha falado comigo que ia apresentar amanhã e talvez apresentaria nesse GT. Caso tenha necessidade desse rapaz esteja aqui, se você eu tinha a informação para a Bruna ali que ela vai me passar certinho. Perfeito, muito obrigado. Bom, eu estava conversando com o pessoal da equipe recentemente, eles falaram: Rafael, você é o painelista que mais faz intervenção. E antes de passar para o próximo, que é a Anne, eu só quero dar uma comentada e eu sempre converso com os meus alunos e você falou uma coisa interessante sobre a guerra às drogas. E sempre que finda um ano eu fico pensando, parabéns às drogas, né? Porque elas ganharam mais uma vez essa guerra por uma inaptidão do Estado ou por uma ausência de querer resolver o problema de fato. A operação do Rio de Janeiro, que eu tenho falado em alguns eventos, eu acho que é a situação mais escancarada de uma ineficiência do Estado, que foi para ter pegar o rapaz lá, que é o comandante, cumprir os mandados de prisão, recuperar território. E tem gente falando que é um sucesso e os três, quatro objetivos que eram propostos não foram cumpridos. Então, como que a gente pode medir ter o sucesso se a gente não tem métrica para esse sucesso? Mas por quê? Porque quem são as pessoas que estão morrendo, quem são as pessoas que estão matando? Isso se torna, mais uma vez, a segurança pública frágil, porque ela se torna um debate político e não um debate de fato sobre segurança pública. Estou muito contente com a sua fala. Parabenizar também, né? Daniela está aqui como mediadora aqui do simpósio, mesmo você está apresentando o trabalho, então, em dose dupla. Chama a Ana. Agora nós vamos chamar a Anne Marielle Castro de Carvalho, da Universidade Estadual de Montes Claros, no Brasil, para trabalhar o tema da violência doméstica contra a mulher, justiça restaurativa em Portugal. Está presente? Anne, ela vai vir? Não chegou? Perfeito. Então agora a gente tem a Graziele Tagliamento Clemente para apresentar o trabalho Os Suicídios dos Policiais na Segurança Pública, Fatores de Riscos e Políticas Institucionais. A Graziele está presente? Tá. Perfeito. Sim, tudo bem? Tudo bem, Grazi, nos ouve? Sim, deixa eu só arrumar aqui. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Está Tá com me tempo ouvindo? agora a partir de 10 minutos, tá bom? Pode falar. Ok. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa por ter retornado mais cedo e não ter conseguido aproveitar o evento até o encerramento. Infelizmente, fui surpreendida por uma emergência profissional que me exigiu o retorno imediato a Portugal. Eu aproveito também para agradecer de forma muito especial ao Dr. Fábio pela oportunidade de participar desse evento, bem como para parabenizá-lo juntamente com toda a equipe do Iberojur pela excelência da organização, pela qualidade dos debates e pela relevância dos temas discutidos. E agradeço também ao meu colega, Dr. Rafael, que me convidou para falar brevemente sobre o tema o suicídio de policiais na segurança pública, fatores de risco e políticas institucionais. E, embora não seja o meu campo principal de atuação e de estudo, acredito que eu possa contribuir para o debate a partir de duas perspectivas muito claras, uma pessoal e a outra jurídica. Do ponto de vista pessoal, faço parte de um núcleo familiar e social composto majoritariamente por policiais, o que me permitiu observar ao longo dos anos a sobrecarga constante que esses profissionais estão submetidos. Uma sobrecarga que compromete o descanso, o equilíbrio emocional e a própria vida privada. Do ponto de vista jurídico, como advogado, entendo que o direito não pode se afastar de fenômenos sociais que revelam falhas estruturais do Estado, especialmente
quando essas falhas resultam na perda de vidas humanas. O exercício da atividade policial ocorre em um contexto marcado por risco permanente, violência cotidiana, pressão institucional e elevado grau de estresse. Ainda assim, historicamente, a saúde mental dos profissionais da segurança pública permaneceu à margem das políticas públicas e o suicídio de policiais não pode ser tratado de forma alguma como um evento isolado, nem como uma questão exclusivamente individual. Ele deve ser compreendido como um fenômeno multifatorial, profundamente relacionado às condições de trabalho, à cultura organizacional das corporações e à ausência de políticas institucionais contínuas. E a sobrecarga compromete o descanso, o equilíbrio pessoal, a hierarquia rígida dificulta a comunicação interna e limita a escuta ativa. O estigma deslegitima o sofrimento psíquico, inibe a procura de ajuda também. E soma-se a isso uma cultura institucional que em muitas organizações policiais dificulta a manifestação do sofrimento emocional, reforçando assim a lógica do silêncio e da resistência permanente. Os dados empíricos confirmam a gravidade desse cenário. De acordo com o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre os anos de 2018 a 2023, suicídios de profissionais da ativa das forças estaduais de segurança, sendo a maioria composta por policiais militares. Esses números são particularmente alarmantes, porque em diversos períodos o índice de suicídio entre policiais supera o da população em geral, o que revela uma condição de hipervulnerabilidade psíquica associada ao exercício da função. Esses dados, eles foram obtidos a partir de uma abordagem qualitativa, documental e bibliográfica, com base em estatísticas oficiais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Literatura especializada sobre saúde mental e trabalho policial, estudos institucionais que analisam o comportamento suicida do interior das corporações. A convergência dessas fontes demonstra ainda que o suicídio policial não decorre de um único fator, mas da acumulação de pressões institucionais, emocionais, sociais e também econômicas. E aqui, como advogada de direito bancário, que é a minha área de atuação, eu não poderia deixar de trazer algumas considerações. O endividamento aparece de forma recorrente como fator adicional de risco, intensificando a ansiedade, o sentimento de incapacidade e a percepção de perda de controle sobre a própria vida. O que chama a atenção é que, muitas vezes, o próprio Estado contribui para esse cenário, seja por meio de ampla oferta de crédito consignado, seja pela ausência de políticas de educação financeira institucional voltadas a esses profissionais. Então, nesse contexto, vale mencionar o tema 1286, do Superior Tribunal de Justiça, que reforça a ideia de que a autonomia privada encontra limites quando há comprometimento da dignidade da pessoa humana, especialmente em relação a relações de crédito envolvendo sujeitos em condições de vulnerabilidade. Embora não trate especificamente de policiais, o entendimento revela uma lógica jurídica relevante. O Estado não pode exigir equilíbrio emocional absoluto de seus agentes e, ao mesmo tempo, permitir práticas que aprofundem o endividamento e o sofrimento psíquico. E, apesar da existência de algumas iniciativas voltadas à saúde mental, a pesquisa evidencia que essas ações ainda são fragmentadas, descontínuas e muitas vezes reativas. Em geral, surge como respostas emergenciais a crises já instauradas, sem integração à política nacional estruturada de prevenção e acompanhamento e cuidado permanente. Essa lacuna institucional compromete não apenas a integridade física e psíquica dos profissionais, mas também a qualidade do serviço público de segurança e a confiança da sociedade nas instituições. Diante disso, é possível concluir que o enfrentamento do suicídio policial exige mais do que discursos pontuais ou medidas isoladas. Exige políticas públicas permanentes,
articuladas e baseadas em evidências, capazes de reconhecer a centralidade da saúde mental no exercício da atividade policial. Valorizar o profissional de segurança pública passa necessariamente por garantir condições dignas de trabalho, canais efetivos de escuta, suporte psicológico contínuo e responsabilidade institucional, inclusive no campo econômico e financeiro. Cuidar da saúde mental de quem atua na linha de frente da segurança pública não é apenas uma questão humanitária, mas um imperativo jurídico, institucional e social. É isso, muito obrigada pela atenção de todos. Graziele, parabéns, e o seu artigo até complementa o que eu falei também anteriormente, da importância que a gente precisa de investir nesses policiais, nesses agentes estatais que cuidam da segurança pública. Parabéns. Obrigada. Outra coisa, quando eu estava conversando com a Grazi sobre o assunto do simpósio, aqui do artigo, a gente teve essa discussão, né, que muitos pensam quando você é crítico da segurança pública, que você trabalha com essa temática, que você tem um discurso ideológico muito forte, que você é contrário à segurança pública, quando na verdade a lógica é completamente diferente. A gente quer de fato que exista uma segurança pública boa, que tenha bons salários, boas condições de trabalho, para que tenha uma boa atuação. A gente não quer que acabe a segurança pública. Mas quando você critica, geralmente vem esse movimento contrário, porque é muito difícil de se provar. Então, parabéns, Grazi. Bom, agora vamos chamar o Sérgio Roberto de Abreu, com o trabalho Análise da Aplicação do Princípio da Não Repetição, o caso da favela Nova Brasília e a Operação Policial de 28 de outubro de 2025. Pode sentar aqui, Sérgio. Tem uma apresentação de slide que vai colocar o teu. Boa tarde. Acho que deu para você está aqui abaixo. Pega daqui de baixão, né? A gente pode deixar. Você não vai em. Mas não saiu. Oi? Não, tá. Vai ver para depois. Esse filho faz menos a gente pensar, não depois. Mas aqui, você já acho que você assim, né? Direto para baixar, a gente já baixa. Isso fosse um PDFzinho, né? A gente vai falando. Faz direto. Que hora? Para o ponto. Poxa, já não. Ah, e se baixar o tanto por cento, você fala o quê? Perfeito, agora vai ser importante. Já não pode fazer. É, né? Isso, consegui. Só deixa eu ver se está compartilhando. Não precisa, não tem. Deixa eu pôr aí já, então, deixa eu ver. Deixa eu pôr aqui. Sexta. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria dizer da minha satisfação de estar participando desse quarto seminário brasileiro de Parlamentares. Agradeço muito aos coordenadores do evento, você, Felipe Viglione, você, Francisca Benatti, e o estimado professor Carlos Ribeiro, presidente do Júnior. Da mesma forma, eu saúde a coordenação da mesa, da Daniel Campos Barbosa e Rafael Moraes. Bom, eu sou o Sérgio Roberto de Abreu, eu sou professor da Universidade Luterana do Brasil, de sede de Canoas, no Rio Grande do Sul, e meu tema é uma proposta de estudo, eu estou estruturando, tá? Porque as conclusões elas são preliminares, é um eixo no meu campo de estudo, que é o Direito Internacional dos Direitos Humanos, Sistema Interamericano de Direitos Humanos e as sentenças da Corte. Então, o foco é o cumprimento das sentenças
pelo Estado brasileiro, as sentenças da Corte Americana, esse seria o objeto de estudo. Então, para o evento, eu fiz um corte, né, aproveitando os fatos do momento, e achei interessante já trazer a reflexão, né, fechar a reflexão acadêmica sobre o cumprimento das sentenças, especificamente aqui na sentença Favela Nova Brasília, ao qual o Brasil foi condenado. Então, análise da aplicação do princípio da não repetição. Caso Favela Nova Brasília e a operação policial de 28 de outubro de 25 e também a DPF 635, que está ainda em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Então, a ligação, né, dessas decisões e também com o fato prático, né, que foi a Operação Contenção do Rio de Janeiro. Isso aqui. Deixa eu botar aqui. Não sei se eu não estraguei nada. Não, mas sim, agora sim. Bom, aqui. Então, o questionamento central, justamente, né, é em que medida a Operação Contenção de 2025 evidencia o cumprimento ou o descumprimento do princípio da não repetição e das garantias determinadas pela Corte e também pela STF a partir da DPF 635. Tem umas questões metodológicas, não vou entrar, mas qual é o propósito da análise? Aderência das medidas, né? De que forma as medidas determinadas pela Corte, pelo STF, estão sendo cumpridas, né, aderidas pelo Estado brasileiro. E as políticas de segurança, se essas políticas de segurança incorporam o princípio da não repetição, que é um princípio extremamente importante, que vem sendo construído, né, implementados nas sentenças da Corte. Então, aproveitar como estudo de caso, né, o fato ocorrido na Operação Contenção. Então, pesquisa qualitativa, análise comparativa, com fatos documentais, principalmente fatos da imprensa. Ainda nós temos, na parte documental, ainda materiais jurídicos que estão no STF, explicações do governo do Rio de Janeiro, mas também a cobertura jornalística, né, quais foram os depoimentos oficiais dados naquele momento. Bom, o caso Favela Nova Brasília foi uma sentença de 2017, foram dois casos, foi duas ações policiais que ocorreram em 94. Nessa primeira, uma operação policial onde 5 casas foram abordadas pelos policiais e resultou em 13 mortes, sendo 4 crianças. E em 2 casas houveram 3 violências contra mulheres, né, de 15 e 16 anos. E no segundo caso, de 95, também 13 pessoas foram mortas. No primeiro caso, os policiais levaram todos os corpos e colocaram na praça pública. E no segundo, eles já pegaram os corpos e levaram para o hospital. Ou seja, nas duas situações, o local do crime foi totalmente dissolvido, né, pedindo qualquer forma de investigação. Bom, qual foi? São vários pontos resolutivos, né, da sentença, mas especificamente aqui eu destaco 4, mas 2 são os fundamentais. Primeiro, a publicação da sentença. O 2, que é a investigação independente, ou seja, a Corte, então, orienta que um órgão distinto da força policial deve investigar as mortes e torturas praticadas nas ações policiais. E 3, a redução da letalidade, ou seja, a adoção de medidas e políticas públicas específicas, que é o ponto resolutivo número 17. Bom, então esses dois, na verdade, esses 2 pontos resolutivos são centrais dessa decisão e são centrais na análise desse caso. Bom, o princípio da não repetição, né, é um princípio que vem sendo construído pela jurisdição da Corte e busca justamente que os Estados criem medidas que ataquem aqueles problemas estruturais, visando prevenir que aquele fato que originou a violência, né, a violação de direitos humanos, esse fato não se constitua mais. Então, esse é um princípio extremamente importante, né, do sistema interamericano, justamente, que vai induzir, né, políticas públicas através de transformações institucionais, ou seja, revisão das instituições do Estado, provocar mudanças legislativas que sejam necessárias e a adoção de políticas públicas para que o fato que gera a violação ele não se constitua e não exista mais. Ou seja, ela passa a ser um princípio indutor de proteção dos direitos humanos.
a verdade, a corte, né, através das suas sentenças, ela tem esse papel, busca induzir, né, induzir políticas públicas, sistemas de proteção de direitos humanos. A DPF 635, ela vem depois, né, da sentença, justamente buscando que, através do STF, se busque concretizar aquelas medidas definidas pela corte. Então, a DPF, no primeiro momento, ela considera o estado de coisas inconstitucional, ou seja, todo o sistema de segurança pública no Rio de Janeiro, é, restringe operações, proíbe táticas como o uso de helicópteros como plataformas de tiro, ações da polícia junto às escolas, né, próximas às escolas, induz a elaboração de um plano de metas e indicadores de redução de letalidade e ainda a transparência pública nas ações policiais. Entre outras medidas, né, entre outras medidas determinadas. O que se observa aí é um diálogo institucional, né? Ou seja, um diálogo entre as cortes, entre o STF e a Corte Interamericana de Direito Humano. A Corte, então, através da sua sentença, define o princípio da não repetição, o STF reconhece a omissão do Estado e a DPF vai buscar concretizar internamente ações de garantias internacionais. Então, esse é um ponto muito importante. Bom, o contexto da tragédia, né? Certamente todos tiveram acesso a essas informações massivas, né, da imprensa, que no dia 28 de outubro de 25, Complexo do Alemão, ele foi palco de uma operação policial com resultados extremamente violentos. Então, a repetição dessa violência na mesma região, ela levanta justamente esse questionamento. O Estado brasileiro cumpre ou está cumprindo as garantias de não repetição? Né? Então, nós vamos ter aí o resultado, né? 121 mortes registradas, sendo que 4 eram de agentes do Estado e 117 da sociedade civil. É a operação mais letal da história brasileira. Ela ocorre 8 anos após a condenação, né, da corte e ainda na mesma região. Ou seja, o Estado brasileiro foi condenado por uma ação do Estado na mesma região, 8 anos, ela se repete com uma maior capacidade ainda nos seus resultados mais severos e mais graves, né? A polícia, justificação oficial. A polícia descreveu um cenário de guerra, a justiça, foi a primeira informação levada ao STF, que é uma narrativa que é muito usada, né, pelo poder público nessas situações e que acompanha as operações de alta letalidade e que sempre tende a criminalizar as vítimas antes de qualquer investigação isenta. Então, na imprensa, as autoridades geralmente justificam a operação em função da vítima, mas só que essa justificativa é após a vítima estar morta que ela vai fazer a identificação e a constatação da situação dessa vítima. Isso foi muito sério. Então, as determinações da corte elas estão sendo descumpridas, né? Principalmente a responsabilização dos agentes envolvidos nas operações e nessa também as apurações estão muito lentas. Métodos de politização de letalidade policial também está sendo descumprida. Esse descumprimento é sistemático, né? Ou seja, o órgão independente para investigar policiais, essa estrutura não ocorre, a própria polícia está investigando. Redução de letalidade, métodos de políticas para reduzir a violência policial. 121 mortes representam uma escalada sem precedente na redução da mortalidade. Aliás, em abril do ano passado, o STF homologou o plano do Rio de Janeiro para reduzir a letalidade. Então, em abril, o Estado apresenta um plano, esse plano é homologado, e em outubro o resultado é o pior resultado da história no Brasil em termos de letalidade. Então, isso evidencia, né, evidencia, né, que isso leva a uma série de questões, né? Primeiro, concluindo, né, o diagnóstico, esses pontos resolutivos 16 e 17 e a DPF 635 foram flagrantemente desrespeitados. A narrativa oficial naturaliza a violência
e criminaliza a vítima, que é uma retórica constante no Estado brasileiro. A necessidade, urgência de reavaliar políticas de segurança pública, até já comentado aqui na mesa, implementando efetivamente as determinações da Corte, que ainda não foram implementadas. Qual é o caminho? A garantia da não repetição exige uma transformação cultural, operacional das forças de segurança, assegurando o respeito à vida, à dignidade de todos os cidadãos, né? Então, aqueles que estão lá na frente, né, os moradores da periferia, as vulneráveis, eles precisam de uma maior proteção dentro de um conceito de segurança que busque mais condições de garantia dos direitos humanos. E as conclusões preliminares é um grave descumprimento, repete um padrão de violência policial. A justificativa é problemática, porque enquadra justamente nas vítimas, né? É, e antes de uma investigação isenta, ou seja, atira antes para ver depois. A letalidade exponencial, ou seja, supera qualquer meta, né? Ou tentativa de redução de metas pela Corte. E isso leva à perpetuação das violações. E para finalizar, mais 30 segundos, né? Numa audiência, né, de supervisão de cumprimento do caso Favela Nova Brasília, em 2021, o então juiz Eugênio Raul Zaffaroni, né, ele coloca, né, a minha impressão é que está a faltar, talvez, uma coordenação nacional, está a faltar um recurso de integração, as competências são diferentes, mas os resultados são negativos. Deve-se fazer alguma coisa para integrar as boas vontades para os estados positivos. É um problema nacional. Ou seja, é um problema nacional, problema de integração, problema de políticas integrativas, né, que o Estado brasileiro precisa enfrentar com muita força, superando qualquer conceito ideológico, políticos e terceiros, mas, por fim, uma sociedade mais pacífica e democrática. A justiça atrasada não é justiça, e a justiça que não previne a repetição de violações é justiça em comum. Isso aí, obrigado. Bom, isso eu acho que Tá bem. Chamando é online. Ah, tipo, a Amanda Castro Oliveira, que é da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no Brasil, ela está online e ela vai trabalhar para a gente entre o lazer e a falta grave, o dilema ético das apostas durante o expediente do trabalho. Olá, boa tarde a todos. Espera aí, rapidinho. Boa tarde, Amanda. Vamos só esperar para isso. Já pode compartilhar. Perfeito. Você tem slide para compartilhar alguma coisa? Ou Não, vai ser... hoje Não. será só oral mesmo. Estão conseguindo me ouvir bem? A internet tá boa? Tudo perfeito. Estamos sim. Então, a gente vai passar a palavra para você por um tempo de 10 minutos a partir de agora, tá? Contando. Boa sorte. Obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de participar de um evento como esse, bem como a todos os presentes pela atenção e disponibilidade nesse momento. Eu sei que é um tema que não está ali muito ligado à segurança pública, à criminologia, ali, o processo penal, mas acredito que por uma organização do evento, o meu tema também foi inserido, né, nesse painel. E o trabalho que apresento hoje, como dito, é Entre o Lazer e a Falta Grave, o dilema ético das apostas durante o expediente de trabalho. Esse tema, ele surge a partir de uma realidade cada vez mais presente no nosso cotidiano contemporâneo, né? Que é essa popularização das apostas online e com o celular, com a internet a nosso dispor a qualquer momento, ela é facilitada de grande forma. Então, as apostas, ela tendem a estar até mesmo durante o ambiente de trabalho, né? E a grande pergunta é: apostar online durante nosso expediente pode, de alguma forma legítima, justificar a rescisão do contrato por justa causa? Essa pergunta, à primeira vista, ela parece ser muito simples, mas ela envolve um dilema ético muito profundo, que de um lado temos o trabalhador como sujeito de direito fundamental, dotado da sua liberdade individual, que inclusive, né, de usar a tecnologia durante o seu expediente, e de outro temos a relação com o emprego, que é sustentada pela fidúcia, então pelo dever de diligência, até mesmo pela expectativa às vezes, né? Então, ali o seu tempo de trabalho, claro, tem o seu momento de descanso, tem o seu intervalo, mas muitas vezes essa questão das apostas, ela aparece até mesmo durante a sua produtividade. Então, ao exercer ali o seu trabalho, ela acaba aparecendo.
Então, diante disso, o objetivo geral da pesquisa foi analisar se esse uso das plataformas online de aposta durante a jornada pode ser enquadrado como falta grave nos termos do artigo 482 da CLT, né, da Consolidação das Leis do Trabalho, e, na sua forma específica, eu busco compreender como a Justiça do Trabalho tem interpretado essa conduta, quais elementos o tribunal ele tem considerado relevante para caracterizar a gravidade necessária da justa causa, e de que maneira as políticas internas do compliance e a integridade da empresa influenciam nessa análise. E, por fim, né, nessa questão específica, quais são os limites do poder diretivo do empregador? Então, há essa linha tênue do limite entre o que eu espero, o que eu posso, com o meu poder diretivo, cobrar, digamos assim, dentro da minha empresa, e ao mesmo tempo, o lazer do meu empregado. Então, ali, o que ele tem de direito, não posso também avançar nos direitos fundamentais dele. Nos termos metodológicos, a pesquisa ela tem uma abordagem qualitativa, em sua maioria, ela é baseada numa análise interpretativa das decisões judiciais. Eu busco, assim, preferencialmente em diferentes TRTs, porque a gente vê que no direito como um todo, e aqui especificamente na Justiça do Trabalho, dependendo do TRT onde eu estou buscando a minha jurisprudência, onde eu estou buscando o entendimento daquele juiz, daquele desembargador destinado àquele órgão, são muito diferentes. Ou, se não diferentes, às vezes numa mesma linha de pensamento, os argumentos, as justificativas são outras, então eu busco compreender isso, os padrões, né, utilizados. E essa etapa ela é muito importante, ela está sendo fundamental para compreender como o judiciário tem buscado estruturar os seus parâmetros, a sua proporcionalidade, a razoabilidade. E um ponto central do trabalho é o reconhecimento de que apostar durante o horário de trabalho não é uma conduta neutra. Dependendo da frequência, da duração e do contexto, essa prática pode gerar prejuízos concretos à execução da atividade, como distração prolongada, uma queda da produtividade, um uso indevido de sistemas corporativos e até riscos à segurança da informação da empresa, dependendo ali do site, até mesmo pessoas que utilizam pelo computador, então não estou ali no celular, mas eu estou na posta online pelo computador onde tem dados da empresa. No entanto, também a pesquisa evidencia que não é um tema que pode ser tratado sob uma lógica punitiva. Isso porque o distúrbio do jogo, também conhecido como ludopatia, é um tema que eu entro brevemente nessa pesquisa, né, que a Organização Mundial da Saúde reconhece como uma doença, e eu pretendo no futuro aprofundar essa questão entre a saúde e a aposta. E é um reconhecimento que introduz uma dimensão de saúde mental extremamente relevante no debate jurídico. A partir disso, surge uma necessidade de questionar até que ponto a aplicação imediata da justa causa, sem uma análise do contexto, respeita os princípios da dignidade humana. E ali, por uma análise da jurisprudência, revela que os tribunais têm buscado, ainda de que forma não totalmente uniforme, avaliar o caso concreto. Entre os critérios se busca a habitualidade, a existência de advertências ou suspensões anteriores comunicadas aos empregados, o impacto real da conduta, então, se de fato teve um prejuízo aquela conduta, e também o grau em que, né, se existente o prejuízo, em que grau. Nesse cenário, as políticas de compliance e integridade assumem um papel fundamental, não apenas como instrumento do controle, mas como mecanismo de prevenção, como de alerta, de avisos para os empregados também. E o poder diretivo do empregador, ele encontra limites claros, né, nos direitos fundamentais dos seus empregados, como a dignidade, a privacidade e a proteção à saúde mental. Ao mesmo tempo, esses direitos não podem ser utilizados como justificativa, então, né, como um motivo para o seu descumprimento de seus deveres. O que se observa, portanto, é a necessidade de um equilíbrio delicado que exige que o judiciário e as organizações de atuação atuem de forma cuidadosa, proporcional e eticamente, né, tendo sempre aquele equilíbrio entre o direito do trabalhador e do empregado, perdão, do empregado e do empregador. E como conclusão, o trabalho visa apontar que o grande desafio não está em afirmar de forma genérica se apostas online durante o expediente geram ou não justa causa, mas em definir critérios claros, proporcionais e humanizados para que se possa ter uma análise do caso em que haja uma razoabilidade e uma visão ética, né, do contexto, de que forma aquilo foi feito, de que forma aquilo foi utilizado, se tinha conhecimento de que aquilo poderia gerar prejuízos, que eles foram avisados, né, que foi tratado de forma clara.
E as novas formas de lazer digital exigem respostas jurídicas e éticas igualmente atualizadas. Então, a proteção dos direitos fundamentais do trabalhador, a preservação da fidúcia e da produtividade e integridade institucional das empresas. Então, a intenção dessa pesquisa é contribuir para esse debate, que cada vez mais esteja presente na prática trabalhista, que exige, né, de certa forma, soluções mais que vão além das respostas automáticas ou puramente punitivas, em que de imediato há uma punição para o trabalhador, mas que seja de fato analisado o que aconteceu, de que forma ocorreu e o que aquilo gerou de fato. Então, essa é um pouquinho da minha pesquisa. Agradeço a todos por terem me escutado e atentamente, e também, como eu disse no início, foge um pouquinho do painel, mas acredito que por uma questão de organização do evento acabou sendo encaixado ali na segurança pública, na criminologia, e também agradeço pela possibilidade de ouvi-los. Foram temas que gostei muito de ouvir, agreguei muito na minha vida, tá bom? Muito obrigada. Amanda, parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que tem assim alguma coisa a ver a questão dos jogos, tudo também no âmbito da política criminal e da segurança pública. Parabéns. Eu fico pensando, cada vez mais as pesquisas que envolvam apostas online, elas têm me gerado grande interesse, porque de um tempos para cá e cada vez mais vai ser uma grande temática. Só fiquei na dúvida, queria que você respondesse uma pergunta. Como está sendo essa análise do TRT que você está fazendo? Responde para mim em um minutinho, se possível, não quero te... Você acha que você apresentou em menos tempo? Mas como que está sendo? Você está vendo todos os TRTs? Como que está? Só em um minutinho para a gente explorar essa Claro! curiosidade. Por ser um tema muito recente, tem alguns TRTs que eu confesso que eu ainda não consegui chegar a uma ementa, assim, que eu pudesse, de fato, encontrar sobre o assunto. Eu gosto muito do Falcão, acho que é um site ali pro quem lida com direito do trabalho é conhecido, que eu consigo filtrar, coloco ali o tema, busca de jurisprudência mesmo, coloco o tema e consigo filtrar pelos TRTs. Da nona região já encontrei, assim, a parte nordeste e sul do Brasil eu encontrei bastante, sinto um pouco de falta ali no centro-oeste. Mas assim, até gosto de, por exemplo, até no site Migalhas já encontrei muito material sobre isso. Eles costumam mencionar, né? Então, ali o número do processo, gosto de olhar até em questões recursais, ler um pouquinho do acórdão, ver o que foi ali a justificativa mesmo, né? Qual foi a fundamentação. Então, é mais por jurisprudência mesmo. Então, eu costumo estar recorrentemente buscando. Coloquei até um alerta, então eu consigo colocar a Como palavra, né, sai a chave ali discussão do nova? assunto, e aí acaba recebendo no meu e-mail quando aquela palavra-chave é encontrada em novas jurisprudências que são inseridas no sistema daí. Não, perfeito, mano. Ficamos muito contentes com sua apresentação e eu também dou aula na PUC Paraná, então a gente pode se encontrar lá Claro, eventualmente. aham. Muito obrigado Muito pela sua obrigada. Ótimo. Agora a gente vai com o Rogério Borges Freitas, da Unijuí, no Rio Grande do Sul, no Brasil, que vai trabalhar para a gente do Delige in Complas, Evidências, Cadeia de Custódia e Proteção de Direitos Humanos. Rogério, estava aqui para a gente agora. Está passando? Não. Não? Então, Rogério, você está com o seu tempo agora de 10 minutos a partir de agora, perfeito? Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu não poder participar desse evento, a minha primeira participação aqui no Iberogir. Eu fico muito feliz de poder trazer algumas reflexões aqui sobre um trabalho, sobre uma pesquisa que diz a respeito sobre compliance e due diligence. E conecta exatamente com a palestra que o professor Pablo nos apresentou hoje pela manhã. O ponto central desse trabalho ele diz respeito a um tensionamento na minha atividade funcional. Eu sou defensor público lá no estado do Mato Grosso e atualmente eu estou na gestão administrativa, então eu sou ordenador de despesas, trabalho com a parte de licitações, contratos, e a minha pesquisa do doutorado, no pós-doutorado que eu estou concluindo agora, na UniClinic, lá no Rio Grande do Sul, diz respeito à atividade de inteligência de Estado. O que é isso? É o desenvolvimento de técnicas para obtenção de informações para tomada de decisão. São colheitas de informações que nem sempre se respeitam o devido processo legal. Então, por exemplo, se eu quiser saber a respeito da conta bancária, do e-mail, das conversas no telefone de um WhatsApp, eu tenho agentes de inteligência que violam
sigilo de correspondência, que violam sigilo bancário, sigilo fiscal, ele vai em busca daquela informação que está negada. Essas informações, elas não vêm para um processo para ser utilizado dentro de um processo judicial como prova, mas elas são servidas para tomadas de decisão. E existem hoje agentes, eu tenho agentes de inteligência que vão atrás dessas informações que me são negadas. E esse campo, para mim, é muito rico e eu poderia ficar várias horas aqui discorrendo sobre isso, mas não é o caso. Dois ramos, a atividade de inteligência, ela se divide. Tanto a busca ativa de informações, quanto a contra-inteligência, que é resguardar aquelas informações que você já tem, protegê-las, para que outros não tenham acesso. Então, são dois campos fundamentais da atuação. E esse trabalho ele surgiu a partir de uma provocação feita pela professora doutora Karina Bonetti, que está aqui presente, que é uma especialista em compliance, e eu, na minha função, me vejo obrigado, às vezes, à tomada de decisões que precisam ser justificadas, precisam de uma decisão. Então, esse artigo, essa pesquisa, era fruto de uma análise, de uma tensão entre aquilo que eu não preciso justificar, de provas que foram colhidas, e, às vezes, um processo de compliance em que eu tenho que explicar como que eu cheguei àquela decisão. Então, o artigo ele parte, portanto, de uma constatação central de que o due diligence, que foi o tema que o professor Pablo nos falou hoje pela manhã, que são as devidas diligências nos programas de compliance, deixou de ser um mero checklist documental para se transformar numa política, numa tecnologia de ética na contenção do poder. O que está em jogo, portanto, não é apenas uma eficiência administrativa, mas é uma legitimidade democrática nas decisões que foram tomadas. Portanto, o ponto central dessa tese, desse programa, é exatamente saber que o due diligence, e juntamente com a cadeia de custódias de provas, esse tema é muito claro para mim, tanto no processo penal, porque eu preciso manter uma integridade de provas, né, de como eu cheguei àquela decisão, mantendo toda uma ética dentro daquela cadeia de custódia. E essas decisões, elas, principalmente as decisões institucionais, elas precisam ser reconstruíveis, auditáveis, justificáveis e, sobretudo, compatíveis com os direitos humanos. Então, não há, sem rastreabilidade, não há uma integridade verificável, apenas um discurso de conformidade. Portanto, o chamado due diligence, ou seja, as devidas diligências que a administração faz no compliance, historicamente, ela surgiu como uma autorregulamentação institucional, corporativa. Mas, hoje, ela se converteu numa linguagem universal de ética, tanto no setor privado quanto no setor público. E, no Brasil, especificamente, né, legislações anticorrupção, principalmente voltadas na área de licitações e proteção de dados, lidaram o eixo dessa responsabilidade. Portanto, não basta cumprir a lei, é preciso demonstrar como que se decidiu. O due diligence, portanto, passa a cumprir uma função semelhante à chamada produção de provas no processo. Ela racionaliza a confiança, porque não elimina o risco, mas mostra que a decisão foi tomada com competência, conhecimento e critérios verificáveis. E um outro ponto que me interessa muito, principalmente na atuação funcional, que é a cadeia de custódia. Ela surge como uma demonstração da ética do registro. No processo penal, a cadeia de custódia ela garante a autenticidade da prova. No compliance, ela se transforma em cadeia de custódia dessa decisão. Isso significa que documentos, dados, relatórios, pareceres devem preservar a integridade, o contexto e a sequência lógica de como chegamos àquela decisão. E por que isso tem a ver, Rogério, com direitos humanos? Tem tudo a ver, por uma razão muito simples. Hoje eu tenho uma LGPD, uma Lei Geral de Proteção de Dados, que me impõe uma série de restrições a determinados dados. Ou seja, a LGPD, assim como os regulamentos europeus, impõe limites muito, muito claros a respeito de uma finalidade, por que eu estou em busca daqueles dados, a necessidade, proporcionalidade. O processo de due diligence, ela atende a esse interesse.
evita o abuso de direito, ou evita a vigilância abusiva. Por isso, a minha defesa nesse sentido é que a ética do compliance exige governança informacional, controle de acesso, pseudo-anonimização, revisão contínua e, especialmente, investigações internas dentro de cada empresa ou dentro de cada órgão público, quando há o chamado processo de decisão automatizado. Por quê? O papel da auditoria, que é essencial em todo gasto público, toda despesa pública, ela precisa ser auditada. A auditoria, portanto, não é só fiscalizar, mas é revisar decisões, identificar falhas sistêmicas e transformar erros em aprendizados. Nenhuma decisão, seja ela humana ou tomada por algoritmos, ela deve ser opaca, irreversível e imune à justificação racional. Portanto, eu passo agora para a conclusão final e concluo com 3 ideias centrais. Primeiro, a integridade não é um estado final, mas é um processo permanente de auto-revisão. O due diligence é um método contemporâneo de prudência. É uma virtude clássica aplicada à governança moderna. Sem documentação verificável, não há uma ética institucional responsável. Portanto, no mundo onde nós temos hoje uma sociedade de informação, onde eu tenho uma superabundância de informação, é necessário que a automação decisória seja diligente e é a forma contemporânea de nós sermos éticos na tomada de decisão. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, Rogério. Digo, e com sincero, e quando eu li o seu trabalho, quando ele foi mandado para a gente, você falou, eu fiquei muito curioso pela apresentação, né? Fiquei no texto, falei, rapaz, como vai ser toda a edição desse livro? Então, eu sou bastante contente, muito interessante mesmo. Parabéns, Rogério. Como é difícil, na prática, a cadeia de custódia ser aplicada nos tribunais. É verdade. Obrigado, parabéns. Ai, meu Deus. Agora a gente vai chamar o Elton Dias Xavier, da Universidade Estadual de Montes Claros, no Brasil, que vai trabalhar para a gente. É racismo, mas é estruturado. Pegou a apresentação? Tá? Ela vai Sim, colocar. né? Sim. Só espera colocar, porque tem que o certo. Sem contar, coloca, sem contar meu tempo. Tá, primeiramente agradecer, né, a organização do grupo, né, pelo evento, né, parabenizar, né, o evento é um evento excelente, que faz em questão do professor Fábio, né, e também do professor Felipe, né, primeira vez também participo, mas que muito tempo gosto, né, e espero participar das demais pessoas. Quero agradecer também, né, a organização da mesa, o professor Daniel Molina, o professor Rafael Moraes, né, agradecer também por aceitar apresentar aqui neste painel, né, a minha apresentação inicialmente estava prevista para o painel das 16 horas, totalmente online, e até por sugestão do professor Fábio, né, transferir para esse horário. Então, né, meus agradecimentos. Pronto, ele vai casar muito com a nossa temática de que não pedir uma olhadinha, vai ser bem certinho. Então, está com a palavra agora, foi o tempo de 10 minutos que eu vou contar aqui, entendeu? Então, meu nome é Elton Dias Xavier, sou professor, sou doutor em Direito pela UFMG, né? Sou doutor em Ciências Sociais pela UERJ, professor do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Social, nota 6, né, da CAPES. Estou aqui um tempo em Portugal, né, na Europa, em Portugal, como professor visitante em Coimbra, né, no SESI em Coimbra, e como pós-doc, né, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Quando a professora Daniela falou, né, da UNSA, né, fui professor na UNSA e na UBA entre os anos 2008, né, e 2012, né, então uma referência importante aí nas duas universidades. Então, ok. O meu tema é, 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 mas a estrutural,
uma análise da dogmatização do conceito de racismo na DPF 973 do Supremo Tribunal Federal, né? Então, primeiro, eu vou fazer uma análise, né, com base na discussão teórica, epistemológica, principalmente, né, tendo em vista o conceito de racismo estrutural, ok? Então, eu tomo a ADPF. Primeiro, a ADPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 973, né, cujo objetivo é uma análise de uma situação, né, fática, geral, né, de descumprimento de direitos fundamentais sistematicamente, né, e relacionado exatamente à questão racial no Brasil, tá? Essa modalidade, né, de uma discussão mais abrangente sobre a constitucionalidade, não a partir de um fato, né, mas de um conjunto de violações, né, advém da teoria constitucional colombiana, né, e que foi adotada no Brasil, principalmente em relação à questão da violência carcerária no Brasil e tal, né, foi a primeira aplicação, o primeiro momento, né, de aplicação dessa teoria no Brasil. Tá? Tá seguindo? Uhum. Então, o objetivo, né, discutir o conceito de racismo estrutural, justamente nessa perspectiva, dentro dessa ADPF. Então, assim, é papel de um Supremo Tribunal Federal estabelecer dogmaticamente um conceito epistemológico, um conceito que está teoricamente em disputa, né, nas ciências, principalmente nas ciências sociais. Então, a minha premissa, né, aqui, e o objetivo é justamente fazer essa análise na perspectiva, né, epistemológica. E aí, né, primeiro, né, já falei o que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Segundo, né, a omissão estatal gera, logicamente, um enfrentamento ao racismo, né, no Brasil, tá? Porém, a adjetivação que nós temos em voga, né, me parece que vai numa linha já ultrapassada, né, lá nos idos dos anos 50 e 60, quando o estruturalismo, enquanto corrente majoritária do pensamento, né, de estruturação do pensamento, né, vigia. Né? Depois, né, principalmente das críticas aos autores, né, nos anos 70 em diante, sobretudo nos autores pós-estruturalistas, né, só para citar dois aqui, Jacques Derrida e Michel Foucault, por exemplo, né, nós podemos problematizar se a questão racial no Brasil é de forma estrutural ou de outra índole. Né? Então, primeiro, o que é estrutura, né, propriamente? Né? A estrutura, para os estruturalistas, né, a estrutura ela vai determinar um conjunto de pensamento ou conjunto de ações, né, e as pessoas ou os agentes, como nós dizemos, né, nas ciências sociais, são como filtros propriamente dessas estruturas. Então, são as estruturas que falam por meio de nós. Tá? A outra questão é que os estruturalistas entendem o mundo e a nossa concepção de mundo, né, como um mundo estável, um mundo universal, não é? Em que nós temos paradigmas estruturais como família, língua, etc., né? E que nós somos, como agentes, moldados por essas estruturas. O pós-estruturalismo, né, dos anos 70 em diante, vem justamente questionar a fixidez dessas estruturas. Dizendo assim, ó, então, a estrutura ela é fixa ou ela é fluida? Não é? Então, os pós-estruturalistas começaram a questionar justamente a fluidez ou a fixidade dessas estruturas. Não é? Então, aí surgem duas, ou pelo menos três, ou pelo menos duas concepções, né, de racismo que estão hoje em disputa no debate social, no debate teórico, sendo, né, uma delas o racismo estrutural, né, mais contemplado
pela literatura, né, do professor Silvio de Almeida, né, que lançou um livro, né, Racismo Estrutural no Brasil, certo? Mas, né, há outras correntes do pensamento social, né, e da epistemologia que contestam essa concepção de racismo estrutural, dizendo, por exemplo, como o Muniz Sodré, né, que o racismo ele é um racismo, né, cultural, que o racismo é cultural e não propriamente estrutural. Por quê? Nós já tivemos na nossa história, né, uma estrutura racial de verdade. Então, o Estado brasileiro era um Estado estruturalmente racial, né, que usava a mão de obra de escravizados justamente para a produção. Ok? Mas o Estado brasileiro optou por deixar de ser, né, uma estrutura, digamos, ter sua estrutura propriamente, né, racial. E o que permaneceu disso? Permaneceu, né, logicamente, mais de 400 anos de história, portanto, 400 anos de cultura e de caldo cultural, que, né, nos fez ser, de uma certa medida, racistas. Então, não é mais a estrutura que está falando, mas somos nós como produto daquilo que foi estruturado falando. Então, para o professor Muniz Sodré, né, a discussão passa mais justamente pela cultura, né, uma versão mais culturalista, portanto, né, adotando um paradigma pós-estruturalista, né, e não fixo dessas estruturas, né, raciais no Brasil. Tá? Alguns ainda falam de um racismo institucional, o próprio voto, por exemplo, do ministro André Mendonça, né, ele cita isso, um racismo institucional, né, e para justamente ser vencido, né, em relação à discussão, à adjetivação lá do racismo estrutural. Tá? O placar da votação ficou 9-1 para racismo estrutural, né, e 8-2, né, para um Estado inconstitucional, né? O estado de coisas inconstitucionais. Né? Ok. Desafio maior. Assim fala. Eu falava com os colegas que meu desafio maior é conseguir falar em 10 minutos. As minhas aulas na pós-graduação são de 4 horas, né? Então, 10 minutos é para falar com o cafezinho, né? Então, a metodologia que eu vou utilizar, né, na escrita do artigo, né, é uma análise primeiro documental, né, eu vou fazer uma análise desses votos, né, de cada um dos votos, e vou tentar, logicamente, fazer ali um quadro comparativo de qual concepção, né, de cada um desses ministros, né, que votaram está adotando. E fazer um contraponto também, né, com a ideia de Estado de coisas inconstitucionais lá da teoria constitucional colombiana. Fala, isso. Agora, a minha questão assim, principal aqui, né, que eu acho que, até para não tomar muito mais do tempo, tem mais coisas aqui para dizer, mas, né, e a questão que fica, né, é se cumpre propriamente a Suprema Corte, né, Supremo Tribunal Federal no Brasil, adotar uma determinada categoria, né, epistemológica em uma decisão. Né? A decisão poderia simplesmente dizer o seguinte: olha, né, nós temos um sistema, né, nós temos uma cultura racista e nós temos violações, logicamente, raciais. Né? Mas, ao fazer essa adjetivação, né, de racismo estrutural, o Supremo Tribunal Federal acaba por dogmatizar um conceito que está em disputa epistemologicamente, né? E, logicamente, né, praticamente fecha o debate em torno, né, do termo, tá? Por isso que, né, no meu título, né, eu coloco assim, ó, é racismo. Ninguém tem dúvida, propriamente, de que nós, no Brasil, vivamos numa sociedade, né, em que eventos, né, situações de racismo acontecem, né, cotidianamente, né? Mas é por meio propriamente de uma decisão que enquadra um determinado conceito epistemológico que nós vamos resolver a situação. Então, né, não me parece que seja o caso. E volta, logicamente, também, né, a uma discussão sobre o papel do Supremo Tribunal Federal
como articulador, né, de políticas públicas, né? Será que cabe propriamente à Suprema Corte, né, estipular essas políticas? É claro que a gente vê com bons olhos, né, o combate ao racismo em todas as esferas, mas, né, há determinadas falas, né, que mascaram, na verdade, uma determinada decisão que não vai impactar ninguém. A gente vê, por exemplo, né, em vários discursos, assim, o Estado, por exemplo, o Estado, mas nós que somos, né, cultores do direito, sabemos que o Estado não é o Estado é essa figura. O Estado é o município, o Estado é o Estado membro, o Estado é o Distrito Federal, o Estado é a Federação, a União, não é? Qual dessas? Todas têm responsabilidades diferentes, específicas e competências diferentes, específicas também, né? Na nossa Constituição. Tá? Então, ao falar isso, já estou terminando, professor, ao falar isso, né, ao dizer, por exemplo, isso, né, parece que assim, a gente passa uma assinatura no papel para aquilo realmente não ser cumprido, não ser validado. É isso, muito obrigado. Agora, a Anne Marielle Castro de Carvalho, da Universidade Estadual de Montes Claros, no Brasil, vai trabalhar o tema Violência Doméstica contra a Mulher e Justiça Restaurativa em Portugal. Como poderia passar? Um slide? Não, não. Perfeito. Bom, então nós estamos contentes com sua apresentação e vamos contar o tempo de 10 minutos iniciando agora. Então, com a palavra. Obrigada. Peço desculpas pelo atraso. Tive alguns problemas de coluna hoje, claro que eu nem vi, eu ia pedir até para apresentar online. Mas felizmente deu certo. Eu queria perder a oportunidade, né, de fazer uma apresentação. É porque saí de Portugal. Também sou de passagem, né, na Europa, no âmbito do doutorado São Luís. E por isso é o meu coordenador lá no Brasil. E então, eu queria perder a oportunidade, né, já que eu já estava aqui na Itália, de fazer essa apresentação. Cumprimento a todos, muito obrigada pela generosidade, né, de estar permitindo a apresentação. Então, vamos começar com a apresentação do PPT. Também fiz um roteiro para não fugir, porque 10 minutos é difícil, né, falar de uma temática que a gente está debruçando há bastante tempo. Então, meu nome é Marielle, já foi anunciado. Faço doutorado no Programa de Desenvolvimento Social da Universidade Estadual de Montes Claros, no Brasil. Estou na Europa já há 4 anos, prazo de 6 meses, terminando agora em fevereiro, em Portugal, realizando doutorado de sanduíche, com a minha pesquisa sobre tipo de palatina, do enfrentamento, né, da violência doméstica contra as mulheres. E aí, no âmbito dessa pesquisa, o trabalho que eu apresento é um recorte, né, do que eu venho debruçando, e o campo da minha pesquisa no Brasil, mas queria aproveitar o tempo em Portugal para saber das potencialidades e limites, né, da justiça restaurativa, de uma forma geral, na Europa, e perceber como Portugal é um caso peculiar também, no âmbito da utilização da justiça restaurativa, diferentemente de outros países da Europa. Então, para começar, né, é uma pesquisa que foi desenvolvida com base em entrevistas com especialistas, análise de políticas públicas portuguesas e organização da sociedade civil, buscando compreender como a justiça restaurativa pode funcionar como uma alternativa para implementar o sistema penal tradicional. Para fazer um pouco da contextualização do estudo, importante, né, destacar como a violência doméstica contra as mulheres é um desafio muito persistente ainda, né, a violação dos direitos fundamentais, e muitas vezes o sistema penal, com questão acaba apresentando limitações, né, para o enfrentamento desse fenômeno. Então, vem surgindo, né, algumas abordagens complementares, como a justiça gratuita, e busca reparar danos, fortalecer a autonomia da vítima e, quando possível, né, envolver também a comunidade. Então, o objetivo da pesquisa é analisar criticamente o potencial dos limites da justiça restaurativa em Portugal, com foco nas experiências institucionais e comunitárias
sob uma perspectiva utópica. Porque pensar a justiça restaurativa como utopia prática significa compreendê-la como um horizonte crítico normativo capaz de projetar novas formas de justiça relacional, mas sensíveis ao sofrimento moral e às dimensões relacionais da violência. Então, assim, a gente se questiona, né? Será que a justiça restaurativa pode ampliar a nossa justiça, promover reparação realmente significativa, com política de autonomia das mulheres vítimas? E aí, para fazer uma contextualização também, né, da pesquisa, só fazer um adendo em relação ao que é a justiça restaurativa, e para não alongar muito sobre o tema também, seria primeiro um paradigma, né, em relação ao enfrentamento do crime que desfoca o olhar da punição para a questão para apostar realmente na reparação dos danos, na necessidade das vítimas, principalmente na necessidade das vítimas. Com práticas, né, que são variadas, aqui não dá para se alongar também em relação às práticas, que envolvem serviços restaurativos, mediação penal também é uma delas. Normalmente, a mediação penal sempre vem à frente quando se trata de justiça restaurativa, embora não é o foco da pesquisa. E aí os princípios-chave da justiça restaurativa, né, incluem voluntariedade, participação ativa, foco na reparação do dano, segurança e confidencialidade. Então, é importante destacar, né, que a justiça restaurativa acaba sendo um complemento, né, um paradigma complementar ao sistema convencional de justiça coletiva. E no contexto português, que os estudos, né, apresentaram, que tem uma trajetória assim, bem peculiar. A gente tem ela foi pioneira, né? Portugal foi pioneiro, foi um país pioneiro, por exemplo, na Europa, ao prever a mediação penal no contexto de tutelar educativo, por exemplo, embora a aplicação prática tenha sido limitada e sem estatísticas consolidadas. Então, para adultos, por exemplo, a mediação penal foi regulamentada pela decisão quadro de 2001, permitindo mediação intraprocessual para crimes de pequena gravidade, com pena de até 5 anos, excluindo menores de 16 anos como vítimas de crimes sexuais. Em relação às estatísticas, entre 2008 e 2012, houve cerca de 735 processos de mediação penal e apenas 25% resultaram em acordo, principalmente em casos de ofensa à integridade física. Desde 2016, praticamente não há remessa de processo da mediação penal em Portugal, destacando que mediação penal não se resume à justiça restaurativa. Aliás, a justiça restaurativa não se resume à mediação penal. É só mesmo mostrar como é o panorama de Portugal. No contexto prisional, a lei permite programas de justiça restaurativa em estabelecimentos prisionais, mas a prática é limitada e não envolve vítimas. Apenas 9 dos 49 estabelecimentos prisionais aplicaram programas restaurativos de forma parcial. Um diagnóstico, né? Assim, geral, Portugal, apesar de ter legislação e profissionais formados, apresenta hoje uma justiça restaurativa praticamente inativa, sendo considerado o caso, segundo até uma das entrevistadas que eu consultei, o caso mais triste da Europa nesse campo, segundo ela. E aí eu trouxe, assim, resumidamente, algumas coisas que eu tenho. Vou falar rapidamente. As entrevistadas que eu selecionei, ainda tem algumas, tem 3 pessoas importantes que eu preciso entrevistar em Portugal antes de ir embora. Então, vou finalizar ainda, né, o estudo para poder finalizar o artigo até fevereiro, final de fevereiro. E aí eu tive entrevistados importantes, como, por exemplo, a Sônia Moreira Reis, que é docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e professora auxiliar convidada do UFIS. Ela destaca, né, que foi uma implementação de cima para baixo em Portugal, né, em relação à justiça restaurativa, o que limita o seu impacto. Em contraste, experiências internacionais mostram que iniciativas bem-sucedidas começam com práticas locais antes de se tornarem políticas públicas.
E aí ela destaca que o potencial da justiça restaurativa reside em oferecer respostas centrais, centradas na vítima, complementar a justiça retributiva e até transformar a cultura organizacional de tribunais e prisões. Uma outra entrevistada importante, que foi a Marta Elisa Pedro, ela é chefe do núcleo, psicóloga, chefe do núcleo de prevenção da violência doméstica e de gênero, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero em Portugal. Então, ela que coordena toda essa área, hoje ela é coordenadora, né, de toda essa área no país, e ela faz, né, ela tem a fala dela, né, a entrevista dela traz dados muito importantes sobre o contexto de atendimento às vítimas. Ela afirma que sobre a justiça restaurativa ela tem pouco conhecimento, diz que o debate nos casos de violência doméstica, sobretudo nos casos de violência doméstica, é muito, ainda incipiente, embora ela conheça algumas iniciativas, mas ela não tem uma opinião formada sobre o assunto. Da mesma forma, a Elizabeth Brasil, que é uma advogada e tem uma trajetória pioneira no tratamento de violência doméstica em Portugal, desde, né, remonta dos anos 90, e está à frente do Feministas em Movimento desde 2019. Tá? Ela destaca a importância, por exemplo, de iniciativas, né, que tragam prioridades estruturais como habitação, trabalho, educação e saúde, além desse empate e reconhecimento das vítimas. Ela destaca que não se aprofundou ainda sobre a justiça restaurativa, mas está estudando o assunto, tendo em vista que a associação que preside é parceira associada do Crossing Project, que é um projeto que está previsto para acontecer entre 2024 até 2026, então ele vai terminar esse ano, e que busca formar pessoas para atuarem com justiça restaurativa nos casos de violência doméstica. O FEM, o Feministas em Movimento, é uma associação que está parceira desse projeto, embora ela está estudando ainda a viabilidade de aplicar na associação. Outras professoras aqui, como a Dalila Cerejo, que trabalha no Observatório de Gênero. Tem também a Rosa Saavedra, da FAV, que trazem considerações muito ricas sobre todo o cenário, de recomendação da aplicação, por exemplo, da justiça restaurativa. Só para finalizar sobre essa técnica, né, de direção da FAV. E ela destacou, né, que a justiça restaurativa pode responder a muitas necessidades das vítimas com base em estudos de satisfação dessas vítimas. A APAV já trabalha com a justiça restaurativa, com práticas restaurativas voltadas para as vítimas, de um modo geral, inclusive de violência doméstica, e destaca que deveria ser uma metodologia que poderia avançar, mas que deve ser avançada com o devido cuidado, porque, assim como no sistema de justiça convencional, que a necessidade é que haja capacitação, sobretudo de profissionais, que com uma perspectiva de gênero, com um olhar, né, de gênero, com treinamento, capacitação de gênero, para que sejam o foco não se perca em relação ao cuidado que deve se ter, né, em relação à objetificação, em relação o maior destaque à desigualdade de poder que existe nessas relações, né? É isso. Queria falar mais, né? Muito obrigado, né? Bom, vou começar aqui com os encerramentos, mas eu gostaria inicialmente voltar a agradecer desde a propositura do simpósio pela professora Dani, até todas as apresentações, iniciando por ela, pela Anne, pela Grazi, o Sérgio, a Amanda, o Rogério, o Elton, que caiu com a gente aqui, pelo grande presente, que inicialmente não era no nosso simpósio, mas acabou
e a gente trata de segurança pública, a questão do racismo ela é completamente presente em todas as pesquisas que foram apresentadas aqui. Então, me sinto muito contente de ter presidido junto com a Dani e foi um prazer. Eu passo para a palavra para ela. Meu agradecimento a todos também que contribuíram no âmbito acadêmico, nacional, internacional, com todos esses trabalhos magníficos, com apostas aqui e estudos, né? Muito bem. Ao professor Rafael, que é sempre uma alegria poder estar com ele, ao Iberojur, na pessoa do Dr. Fábio, e damos por encerrado o 20º simpósio aqui em Papa. Obrigada, pessoal. Vamos tirar a foto. Vamos tirar a foto do grupo. Quem apresentou, se conseguir ligar a câmera, É. também mandar